Então vamos ver aqui essas questões. Tu já tentou resolver elas? Ou tu bateu o olho e não sabia fazer? Não, o que que acontece? Eu não consigo olhar as questões e entender o porquê de cada coisa, entender como chegou ao raciocínio de fazer alguma coisa. Aham. Aí, quando começava as questões, que o professor começava, nesse jeito a gente vai resolver de tal maneira, vamos fazer um sistema, vamos fazer isso. Aí começou a me dar uma agonia, porque eu quero que eu entenda, eu mesmo olhar e falar, isso daqui é uma fração, isso daqui é uma equação de primeiro grau. Então, eu queria entender o porquê dessas coisas. Porque, assim, eu acredito que quando eu tiver essa noção, eu não vou ter tanta dificuldade de fazer a matemática. Quer dizer, não sei, né? Mas eu até que entendo o que ele está falando, só que eu queria entender como chegou esse raciocínio. Sim, as contas costumam ser a parte mais fácil, o problema é a interpretação. Quando a gente é pequeno, a gente não Sim. tem muita lógica nas contas que faz, que é só decorar o que a professora falou, mas depois de adulto a gente Uhum, começa a fazer vínculos com as continhas que a gente faz no nosso dia a dia, e a parte da exatamente. conta é fácil, mas a interpretação continua complexa. Então, Exatamente. mas é fazer um vínculo assim do que tu lê com passar por matematiquês, né? Da mesma forma que tu escuta uma frase em português, tu não vai traduzindo palavra por palavra para o inglês quando tu vai escrever. No Uhum. matematiquês é a mesma coisa. Então eu vou tentar te mostrar mais ou menos aqui e vamos ver o que rola, tá? Para o Tá bom. desenvolvimento de determinado serviço, 3 orçamentos foram solicitados, sabendo-se que a diferença entre os valores, ou seja, a diferença entre valores, um menos o outro, dos Uhum. orçamentos de valor mais alto e valor mais baixo é de 3.800. Então vamos dizer o seguinte: os orçamentos são orçamento A, B e C, são os valores dos orçamentos, tá? O É o A mais baixo. o A Ah, é menor que o B, que é menor que o C, tá bom? Ou seja, tá. o A é o mais barato e o C é o mais caro, beleza? Ah, C é o mais caro, então tá bom. Sabendo que a diferença entre os valores dos orçamentos de valor mais alto e valor mais baixo é 3.800. Então, se o C é o valor mais alto e o A é o valor mais baixo, a diferença entre eles dá 3.800. Ok? Alguma peraí. dúvida? O A, o A é mais baixo que o C? Sim, é o que está Deixa dizendo eu só aqui. ler A de novo, menor que o sabe? B, menor que o C. Peraí, deixa eu ler de novo. Sabendo que a diferença entre os valores orçados e o valor mais alto. E como a gente chegou nesses três? Ah, Porque tá, ele dos falou que três são 3 orçamentos. solicitados. Isso. Sim, certo. Ele não vai dizer que. Ele não vai dar nome aos bois, é a gente que tem que dar, entendeu? Podia ter usado Entendi. XYZ, podia ter usado qualquer coisa. Certo, certo. Mas é sempre uma interpretação nossa, assim. Então Tá. tem que estar atento aqui, mais ou menos, a coisas que tu vai ter que criar, né? Então eu criei Sim. o A, B e o C, e eu disse que o A é menor Uhum. que o B é menor que o C. Podia ter dito o contrário? Podia, eu que estou escolhendo as letras, mas eu defini que o A é o menor Entendi. e o C é o maior. E que o orçamento do Entendi. valor intermediário, o cara que está no meio, então é o B é 15 mil. Uhum. Muito bem, sabemos que o B é 15 mil, ele é o intermediário. E corresponde à média dos valores dos demais orçamentos. 15 mil é a média dos demais orçamentos. Então Uhum. a média de A com C é 15 mil, ok? O que é uma média, né? Certo. Se eu te pedisse qual é a média da nota da escola que tu tirou, sei lá, tu tirou 8 e 9, tua média vai ser 8,5, certo? Uhum. Por quê? Porque tu soma o 8 e o 9 e divide por 2. Isso vai dar 8,5, não é mesmo? Uhum. Pois é. Uhum. Então, como ele está nos dizendo que a média dos demais orçamentos, ou seja, do A e do C é 15 mil, da mesma forma que a gente faz a nossa média da nota na escola, a gente vai fazer a média da grana aqui. A mais Uhum. C dividido por 2 igual a 15 mil. Perceba que eu estou simplesmente traduzindo do português para o matematiquês. Cada frase Uhum. aqui. Né? Então, novamente, são 3 orçamentos ABC. Tem são 3 preços diferentes, então defini que o A é o mais baixo, o B é o intermediário, o C é o mais alto. Ele falou que a diferença do mais alto para o mais baixo é 3.800. Mais alto menos Uhum. mais baixo, 3.800. Ele falou que o Uhum. intermediário é 15 mil, então B é igual a 15 mil. Uhum. Ele falou que a média dos outros,
orçamentos, né, que não são o B, de acordo com a frase, ou seja, o A e o C, a média deles é 15 mil. Então, A mais C dividido por 2, 15 mil. Uhum. Pronto. Então a gente já tem informação pra caramba. Eu te garanto que a gente já tem informação suficiente para encontrar o que a gente quiser. Porque na Peraí, matemática. vamos lá. Não, deixa eu Deixa concluir. eu Porque entender. na matemática é assim: se você tem 3 incógnitas, você precisa de 3 equações que envolvem elas. Então, se você tiver N incógnitas, você vai precisar de N equações. Digamos que você tenha 26 incógnitas, 26 letras que você não sabe a resposta delas. Você vai precisar de 26 equações. Então, a gente já tem equação suficiente aqui para encontrar a resposta de qualquer coisa. O principal na matemática é você ter convicção que você tem informações suficientes para achar qualquer coisa que o problema peça. Senão, você vai se sentir perdida. Isso é uma coisa muito comum para quem vai fazer concurso. Por quê? Porque o professor no vídeo lá, ele vai fazendo a conta como se fosse óbvio que aquilo tivesse resposta. Mas nem sempre é óbvio. Nem sempre tu lê um enunciado e tu tem convicção de que está tudo ali pronto para tu fazer alguma álgebra e encontrar a resposta. Às vezes não é. Às vezes tu não tem informação suficiente. Entende? Mas aqui tu pode ter convicção que tu tem, tá? Tá. Beleza. Alguma dúvida? Não, peraí. 3.800 é o C menos A, porque é a diferença entre o mais alto e o mais baixo, certo? Sim. O B, 15 mil, é o valor, o orçamento intermediário, porque é o do meio, certo? O do Sim. meio é entre o mais alto e entre o mais baixo. Aí Sim. a última que eu não entendi, A mais C é igual a 15 mil. É aquilo que eu estava te explicando da média, né? Ah, Não falei que a média é a soma e dividir por 2? tá bom. Mas não seria 3 porque A, B e C? Não. A média dos demais orçamentos. Então ele está excluindo o intermediário, Ah, que é o que ele está citando aqui, né? O valor e 15 intermediário é 15 somente. mil e corresponde. Isso aqui é a interpretação, né? Não é bem a Tá, matemática. E corresponde à média dos valores dos demais orçamentos. Então, os demais não é o que está incluído entendi. na frase. Entendi. Certo, agora sim. Pronto. Então, agora a gente acabou a interpretação, agora é fazer a conta. Agora ele quer saber o orçamento do valor, é o orçamento de valor mais baixo. Então, isso aqui são todos os orçamentos. Qual mesmo que era o mais baixo? É o A, o B ou o C? O mais baixo é o A. Isso. Então, em outras palavras, para o nosso problema, ele está pedindo qual que é o valor do A, não é mesmo? Uhum. Muito bem. Então, nós temos que focar onde tem A. Por exemplo, nessa equação aqui da linha vermelha tem A, e na equação aqui da linha azul também tem A. São Uhum. as duas equações que a gente construiu mediante ao que estava no enunciado. E agora, Uhum. olhando as duas equações aqui, você sabe qual conta deveria fazer para encontrar o valor do A? Não. Tem ideia? Não lembra do Oi? professor? Tu não tens ideia? Não lembra do professor resolver sistema, alguma coisa assim? Pegar uma letra, isolar a letra e jogar na outra equação, algo do gênero assim? Então, eu estudei em escola pública, tive muito pouca base. Bem, o que você tem que fazer aqui é, uma vez que você está Hum. querendo encontrar o valor do A, é resolver um Uhum. sistema que envolve as equações onde tem A. Então, essas duas Uhum. equações aqui têm A. Então, para resolver um sistema, você tem inúmeras formas de fazer. A forma aqui mais apropriada, entre as várias, né, seria você isolar a outra letra. Então, temos duas Uhum. equações, que envolvem A e C. Queremos o valor do A, o C não importa, mas a gente vai acabar precisando utilizar o C para encontrar o valor do A. Uhum. Como na primeira equação a gente tem aqui C menos A, perceba que se eu pegar esse A e colocar do outro lado da equação, ele troca de sinal, certo? Uhum. Então eu vou simplesmente jogar para cá, ele era Uhum. negativo do outro lado, ficou positivo. Então Uhum. a gente pode concluir que o C, o valor do C é 3.800 mais A. E ver que Certo. faz sentido, né?
já que o C é o maior valor. Então ele tem que ser mais alto que o A. Beleza. Então tá bom. Agora que a gente já sabe uma relação aqui para o C, a gente pode olhar para a segunda equação, que também envolve C e A, e substituir o C por A, por essa relação que nós temos com A aqui. Então olha só o que eu vou fazer. No lugar do C, eu vou até jogar o A mais aqui pro ladinho, e no lugar do C eu vou colocar o que nós acabamos de encontrar que o C é 3.800 mais A. Pronto, ó, fiz a substituição, tá vendo? Então, o que acontece? Certo. Isso é necessário, porque se você tem duas incógnitas, duas letras diferentes que você não sabe o valor na mesma equação, com essa equação sozinha você não consegue encontrar o valor. Por exemplo, aqui, C menos A igual a 3.800. A gente poderia dizer que o C é 4.000 e o A é 200. Ou que o C é, sei lá, 3.900 e o A é 100. Existem infinitas combinações que resolvem. Só que a gente quer uma específica. Aqui é a resposta do problema. E para isso, então, a gente precisaria de uma segunda equação, que é aquele informou ali sobre a média dos valores, etc. Nós utilizamos as duas, chegamos nessa expressão aqui, que envolve apenas o A. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é isolar o A, deixá-lo sozinho e encontrar A igual a alguma coisa. Né? A parte de interpretação já acabou, agora é só fazer a continha. E essa continha aqui, encontrar o valorzinho do A, você saberia fazer? Não, assim Você eu falou sei que conseguia desenvolver fazer uma junto. conta ou outra. Qual tipo de conta você sabe fazer? Então, não, se você, eu não sei, sistema eu pego um pouco, mas você fazendo eu consigo compreender as próximas eu faço. Certo. É que nesses concursos, assim, de nível médio e tal, técnico, eles cobram muito sistema de equações, tá? Com certeza é o tipo de conta que mais cai, na verdade é o tipo de conta que mais cai em toda a matemática, né? Encontrar o valor do x é o que eles mais pedem pra gente na escola. Então, aqui não é x, é a, mas é a mesma coisa. É isolar a letrinha e achar o valor dela. Então, a Eu acho partir que vai ser daqui, 2x mais 3.800, né? a parte de cima 2A. mas vamos com calma. A gente tem que fazer as coisas numa ordem, senão a gente acaba errando, tá? Não pode fazer as coisas em qualquer ordem. Tem isso também. Lá na escola a gente aprende que, por exemplo, se tu tem multiplicações e divisões, costuma fazer elas primeiro. Então, por exemplo, como tu tem o 2 multiplicando aqui, desculpa, o 2 dividindo aqui embaixo, a gente pode passar ele para o outro lado multiplicando. Como você reparou que já dava para somar aqui, então A mais A é 2A, claro. A mais A é 2A, 3.800, né? Porque letra não soma com número. E esse 2 que está aqui na parte de baixo, ele vai ali para o outro lado, como ele estava dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Lembra disso? Isso. Lembro. Então, como é 15.000, né? O 15.000 vezes 2 é 30.000. Perfeito. Agora, novamente, né, tem uma ordem para fazer as coisas. Primeiro a gente tem que passar para o outro lado quem está somando ou subtraindo o A. No caso é o 3.800. Então, a gente deixa o 2A aqui e faz o 30.000 menos 3.800. Porque ele estava do lado esquerdo somando, vai para o outro lado subtraindo. Certo. E, finalmente, agora a gente vai fazer essa conta de subtração. 30.000 menos 3.800 é 26.200. Se eu não me engano, é isso. E agora eu posso passar o 2 para o outro lado. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero o valor do A. Eu quero o valor mais baixo. E para encontrar o A, eu tenho que isolar ele. Na matemática é assim. Para encontrar o valor de letra, tem que deixá-la sozinha do lado esquerdo do igual. Então, para que isso aconteça, tu precisa passar o 2 para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, essa aqui não é o tipo de conta que você tem que perder tempo fazendo, né, daquele jeito lá, parari, parará. Tu só olha e percebe, né, que metade de 26.200 bem, metade de 26.000 é 13, né? Metade de 26 é 13, metade de 13.800, 200 é né? 100, 13.100, exatamente. Então esse é o valor mais baixo aqui de orçamento, que é a resposta C, olha só. Beleza? Vamos Beleza. recapitular o que está rolando aí. Vamos recapitular.
São 3 orçamentos, que nós não sabemos o valor. Então eu chamei cada um por uma letra. E tem um que é o mais baixo, tem o intermediário, tem o maior. Eu defini que o A é o mais baixo, o intermediário, C maior. Ele falou também que a diferença, ou seja, a subtração do maior pelo menor é 3.800. Falou isso em português, eu escrevi em matematiquês. Ele falou que o intermediário é 15 mil, valor específico é 15 mil, e além disso ele falou que a média dos outros orçamentos, dos outros dois, ou seja, do A e do C, é igual a esse valor de 15 mil. Daí a gente lembra que média é somar e dividir por 2. Né? Se fosse 5 orçamentos, era somar os 5 e dividir por 5. Que nem quando a gente está na escola, faz 4 provas, soma a nota, divide por 4. Né? Mas aqui era só 2, dividiu por 2, dá 15 mil. Daí entra aquele conhecimento de álgebra. Se a gente está querendo o valor de uma incógnita, no caso o do mais baixo aqui, mas as equações que as envolvem têm 2 incógnitas, a gente precisa de 2 equações. E pronto, a gente tem 2 equações. Tem essa, tem essa. Então a gente pode ter convicção que tem informação suficiente para encontrar o valor delas. Feito isso, vamos focar no que o problema está pedindo. O problema está pedindo o valor do A. Então, eu não preciso saber o valor do C, eu tenho que focar no problema que está pedindo. Até porque no teu concurso vai ter muitas questões de outras matérias também, né? Pouco tempo, tem que focar. Então, se nós estamos querendo encontrar o A estratégia é isolar a outra letra primeiro. Então, nós isolamos o C na primeira equação. Eu isolei na que era mais fácil isolar. Então, eu isolei na primeira, porque ela era um pouquinho mais simpática, era só jogar o A para o outro lado. Poderia ter isolado na outra? Poderia, mas seria mais trabalhoso. Uma vez isolado o C, eu vou utilizar a outra equação, que também envolve A e C, e substituir o C ali. Então, no lugar do C, eu coloquei o que eu acabei de encontrar que ele era, em termos de A. Feito isso, ficou desse jeito. Daí, eu tenho que focar naquela coisa importante da matemática. Se eu quero o valor de uma letra, eu tenho que isolar ela. Então, tenho que fazer todas as técnicas algébricas aqui para deixar o A sozinho do lado esquerdo igual. A primeira coisa que eu fiz foi passar o 2 multiplicando, somei as letrinhas, letra só soma com letra, então por isso que o 3.800 ficou do ladinho. Continuando no foco de isolar, passei o 3.800 para o outro lado subtraindo, fiz a subtração, passei o 2 para o outro lado dividindo para que o A ficasse sozinho, e agora eu posso dizer que A vai ser igual ao que está do outro lado. Isso que significa esse símbolo aqui, que está de um lado é igual ao que está do outro. Feito isso, encontrei 13.100, belezinha? Beleza. Belezinha, alguma dúvida? Não. Beleza, então o negócio é o seguinte, isso aqui é tão, mas tão, mas tão importante, né? Isola X é tão, mas tão, mas tão importante, que eu acho que a gente deveria dar um passo atrás e treinar um pouquinho de isolamento de X. Eu vou colocar uma expressão bem simples aqui, para que tu encontre o valor do X, e a partir do momento que você encontrar, daí a gente pode seguir para a próxima questão, tá bom? Porque pode ter certeza que vai cair muita equação de primeiro grau. É assim que a gente chama esse tipo de problema, tá? Certo. Então, eu vou colocar uma um pouco simples aqui. Opa. Aqui. Daí aqui fica isso. Eu acho que, para começar, tá bom esse aqui. Pode fazer na paz aí do Senhor Jesus. Faz na velocidade que tu quiser, contanto que tu encontre a resposta certa, tá? Veja que não precisa isolar nada, substituir nada, né? Como no outro problema, tem uma letra só. Então é só encontrar o valorzinho do X e pronto, tá? Eu vou te enviar o que a gente já fez, tu pode usar como referência caso tu tenha alguma dúvida. Mas tenta fazer o máximo possível sozinha. O resultado é 30? 30, vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar para o lado esquerdo tudo que tem letra. Então, Isso, para o lado passei o direito tudo mais que é só X. número. Então vai ficar o 2x já está ali, não muda de sinal, mais x vai para o outro lado, menos x. Passou, né? Muito bem. O 20 continua ali, não muda de sinal, o 10 vai para o outro lado e troca. E agora a gente sabe que R$2 menos R$1 fica R$1. Em vez de real é x. Então eu falo isso para o pessoal e eles acabam entendendo melhor, né? Porque letra assusta às vezes. Daí 20 mais 10, 30. Pronto, certinho. Isso mesmo. Então, a É que eu level fico 1 aqui foi. nervosa na hora da questão. É a questão que me deixa nervosa. Por isso que na hora da prova, né? Porque aí eu vou tentar focar, você está explicando, aí eu vou tentar focar na conta, depois eu volto lá no enunciado, tento entender, aí começa a me confundir.
comum, não se preocupe. Vamos fazer outra aqui, tá? Eu acho que essa aqui é um pouquinho mais interessante, tá bom? Tá. Isso. Pelo que eu tô vendo das questões que tu enviou e pelo que eu conheço dessas bancas da VUNESP, né? Já ajudei algumas pessoas com esses concursos. Tu conseguir resolver esse sistema, tu resolve 70% da prova. Fácil, assim. Na tua prova não vai cair geometria, né? Acredito que sim. Ah, vai cair? Tá lá no material. Eu vou dar uma olhadinha no edital, aí eu te mando. Isso. Daí tem que decorar algumas fórmulas, né? Tá. É Esse é o problema. 15? 15? Vamos lá. Novamente a gente faz as coisas aos poucos aqui, isola as letrinhas, então joga pro outro lado e joga outra os numerozinhos aqui pro outro lado também. Então aqui fica 45, passa pro outro lado, troca de sinal. Aqui vai ficar 2x. Deixa eu fazer colorido, né? Pra você ao passo a passo depois. Aqui vai ficar 60, né? 45 mais 15 é 60. Daí, isolando, né? Como o 2 está Ah, eu acho que eu multiplicando. fiz errado. Eu acho que eu passei o 15 diminuindo. Tu não trocou o sinal, né? É, eu esqueci. Isso. É. Sempre tem que verificar Então é isso aí, tá? 30. É 30, então. Isso. Uma forma de verificar, né, teus erros é fazendo a prova real, que seria, por exemplo, aqui a gente chegou que é 30, né? Se tu quisesse, né, para testar, é só jogar 30 aqui, por exemplo, e 30 aqui, e ver se o lado esquerdo é igual ao lado direito. Porque na prática, quando tu resolve um sistema, tu tá procurando o único valor que tu pode colocar no X que vai fazer essa frase ser verdade. Isso aqui é uma frase, né? Umas Entendi. coisas iguais às outras. Então tu tá procurando justamente esse valor de X que faz os dois lados serem iguais, no caso é o 30. Beleza. Uhum. Conta com fração. Você sabe fazer? Costuma cair muita fração nessas coisas, né? É, o básico eu sei. Certo. Por exemplo, se aparecesse uma soma de frações, estaria tranquilo para ti? É, eu tenho um pouco de dúvida, mas acho que dúvida pequena. Vamos lá então, vamos encontrar essas dúvidas. Para que fique só na parte da interpretação, que realmente é mais interessante de se estudar. Por exemplo, se isso aqui aparecesse para você, o que você faria para tentar resolver? É, o denominador tem que estar igual, né? Exato. Aí a gente vai fazer o MMC de 2 e 3. Uhum. 2, Você sabe o que é um MMC? 6. Sei. É o mínimo múltiplo comum, certo? Que na Sim. prática é o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 2, no caso aqui, né? Tanto na do 2 quanto na do 3. Daí, se tu Uhum, lembrares da tabuada do 2 e do 3, né? Tu tem 2 vezes 3, uhum, 6, 3 vezes 2, 6. Então, o 6 é o primeiro que aparece. Por isso que o uhum. 6 é o mínimo múltiplo comum. Muito bem. Beleza, encontrou que o mínimo múltiplo comum é o 6 agora. O que você faz? Aí eu vou somar as de cima. 3 mais 4, 7. 7 sobre 6. Aí, Não, como é esse valor? não, tá errado. Não errei? Não. Ah, Por tá. quê? Porque Hum, quando você está mudando o denominador, você também tem que mudar o número de cima, ok? O que ocorre hum. na escola é que eles ensinam isso pra gente, mas nunca apresentam a coisa de um modo interessante, né? Então eu vou te apresentar agora. Suponha que você vá numa pizzaria com alguma colega e você come um pedaço de pizza. Muito bem. Pô, deixa eu fechar aqui. Come um pedaço de pizza. Tá aí. Uhum, Daí tua colega também come um pedaço de pizza. Veja que as pizzas são de tamanhos iguais, tá? uhum, E ela come um pedaço. Claramente os pedaços são diferentes, óbvio. Daí vocês uhum. chegam em casa e perguntam para vocês: quantos pedaços de pizzas vocês comeram? E vocês respondem dois. Tá certo, mas tá errado, né? Porque Uhum, claramente o pedaço que você comeu é maior, certo? uhum, Então, quando alguém te pergunta uma coisa como essa, dizer apenas a quantidade de pedaços não explica nada, porque a pizza poderia ter sido cortada em 1 milhão de pedaços. Tu teria comido um farelo se tu tivesse comido um ou dois uhum. pedaços que seja. Então, uma situação como essa, tu sempre tem que indicar a quantidade que foi repartido.
Para a pessoa entender, então tu comeu tantos pedaços de uma pizza que foi cortada em tantos pedaços. Por exemplo, nessa primeira situação, tu comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em dois. E tua colega, de uma pizza que foi cortada em quatro, certo? Uhum. São as frações que representam a quantidade de pizza. Só que, como a gente percebeu agora há pouco, não dá para simplesmente somar os números de cima para resolver, certo? Não vai te dizer a resposta certa. Uhum. Então a gente precisa adaptar os denominadores, ou seja, adaptar a quantidade de pedaços que foi cortado para conseguir. A quantidade de pedaços que foi cortado nas duas tem que ser igual. Senão eu não vou conseguir explicar para a pessoa quantos pedaços juntos foram comidos, né? Então, Entendi. um jeito de fazer aqui, por exemplo, é pegar a tua pizza e cortar em mais pedaços. Note que a quantidade Uhum. de pizza que tu comeu não muda. A quantidade real de pizza não muda. O que vai mudar é a forma como você exprime o número. Fala o número, Uhum. ok? Então, Uhum. um meio na prática é igual a 2 pedaços de pizza de uma pizza que foi cortada em 4, né? Uhum. Então, em outras palavras, comer um meio de uma pizza é a mesma coisa que comer 2 quartos. Só tá escrevendo com números diferentes. Uhum. Agora, como as duas pizzas foram cortadas nas mesmas quantidades de pedaço, tu pode simplesmente somar diretamente. E agora você pode dizer com mais propriedade que vocês juntos comeram 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços, beleza? Uhum. É meio óbvio, né? Mas a gente Uhum. nunca entende isso na prática. Né? O que é Uhum. uma fração na prática. Agora você entendeu. O que é um mínimo múltiplo comum na prática? É tu repartir na quantidade igual, sacou? Uhum. Isso. Então, na Bom. prática, é o que a gente está fazendo aqui. Por isso, vamos fazer o mesmo com essa aqui. Fazer o mínimo múltiplo comum tá certo. Eu sei que é o 6. Então, eu tenho que me perguntar o seguinte: qual número vezes 2 dá 6? 2 vezes quantos dá 6? Me diz aí. 2 vezes 3. Perfeito. Então, por isso, eu vou multiplicar embaixo por 3. Note que aqui nessa conta, né? Eu, na prática, multipliquei em cima e embaixo por 2, né? 1 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, o que a Uhum. gente faz para encontrar uma fração equivalente, isso aqui é a tal da fração equivalente que tu vê na apostila na internet, é multiplicar ou Uhum. dividir o mesmo número em cima e embaixo para representar a mesma quantidade. Por exemplo, se eu tenho R$ 1, ou eu tenho 3 dividido por 3 reais, né? Tenho R$ 3 dividido para 3 pessoas, cada uma vai ficar com R$ 1. Ou seja, são formas diferentes de exprimir o mesmo número, tá bom? É Uhum. natural a gente fazer isso na matemática, escrever números né, chamamos de meia dúzia, o número 6, às vezes. A gente chama por nomes diferentes. Uhum. Né? Um meio é a mesma quantidade que 2 quartos, é a mesma quantidade de pizza. Então, por isso que se eu multiplico por Uhum. 3 embaixo, para manter a igualdade, eu preciso multiplicar por 3 em cima também, tá bom? Aí que foi teu erro aquela hora. Peraí, eu cheguei no 6, aí por isso que eu tive que multiplicar por 3, é isso? Isso, Me exatamente. explica como que você pensou para chegar no 3x aí, né? 3 Então, né, vezes o é 3, 2. novamente, né? Tu me respondeu que 2 vezes 3 é 6, certo? Porque a gente fez um mínimo múltiplo comum, certo? Sim. Tá. Então a gente sabe que embaixo tem que ser 6. Só que é o que eu Uhum. tô te dizendo, se tu querer decorar essas coisas, não vai dar certo. Porque decorar funciona quando a gente é pequeno e tal, nosso cérebro decora fácil. Tu tem que entender o que tá acontecendo aqui. Senão até É, outro aqui problema é que o vai que você está acontecer é tu fazendo. chegar no concurso e esquecer, né? Então é importante que tu Entendi. entenda. O que eu tô fazendo é mudar a fração para algo que eu vou conseguir somar com a outra. Como elas têm denominadores diferentes, eu tenho que modificar alguma coisa. Temos que colocar o mínimo múltiplo comum embaixo. E a gente sabe que o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Portanto, eu penso o Uhum. seguinte: tal qual aqui na fração, eu tenho que multiplicar os números para modificar ela. Então, eu multipliquei o 3 para modificar a parte de baixo, para aparecer o 6 que a gente conversou, que é o mínimo múltiplo comum. Uhum. Só que se eu Certo. multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também por 3, ok? É 3 vezes, Uhum. né? 3x é 3 vezes. Então, Certo. 3 vezes 3 e 3 vezes 2 embaixo. Perfeito, a primeira já está, a princípio, aqui modificada. Na próxima, a mesma coisa, a gente precisa que apareça o 6 aqui embaixo. Então a gente tem que se Uhum. perguntar: qual número vezes 3 é 6? 3 vezes 2. quanto é 6? 2, né? Exatamente. Então, se eu Uhum. multiplico por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também.
certo? Entendi. Então agora, como no problema da pizza aqui, eu só vou reescrever essa quantidade de pizza com uma fração diferente, uma forma diferente de reescrever a Entendi. mesma quantidade. Então, vamos lá. Agora, né, então ficou 6 embaixo e 3 vezes 3, 9 em cima. Na outra, vai ficar 2 vezes 4, aqui 8, 2 vezes 3, 6. Pronto, agora são frações que representam a mesma quantidade de pizza, mas com o denominador igual. Foram pizzas cortadas na mesma quantidade de pedaços. Em outras palavras, de novo, comer 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 2 é a mesma coisa que comer 9 pedaços de pizzas que foram cortadas em 6. É a mesma quantidade de pizza. Só está escrita Entendi. de outra forma. E agora dá para somar, né? Essa é o intuito aqui. Então, quando a gente soma frações, eu acredito saiba, a gente mantém o denominador e soma a parte de cima. Daí 9 mais 8, 17. Beleza? Sim, beleza. Perfeito. Então, toda vez que tu for fazer, você tem que pensar dessa forma. Senão, a gente acaba esquecendo, errando algum detalhe. Tem que fazer sentido a conta que tu tá resolvendo, né? Beleza. Então, eu vou deixar essa conta aqui e vou te pedir para fazer uma que tem a mesma lógica. O mínimo múltiplo comum é fácil de entender qual é, e é isso aí. Vai ser aqui 1/3 mais 3/4, belezinha? Faz na tua velocidade aí, sem pressa, mas tenta fazer sozinha. É 13 sobre 12? Vamos ver, parece que sim. Tu concluiu certo que o mínimo múltiplo comum é 12. Então a gente pensa, qual o número vezes 3 dá 12? 4. 4 vezes 3, 12. Se eu multiplico embaixo, multiplico em cima. Qual número vezes 4 dá 12? O 3. Se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Eu já sei que embaixo de todo mundo ali vai ser 12. Então eu já vou colocar aqui o 12. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. 4 mais 9 dá 13. 13 sobre 12. Boa, isso aí. Bem melhor assim quando a gente entende o porquê das coisas, né? Porque a tiazinha lá na escola fala pra gente, faz o mínimo múltiplo, e a gente não entende o porquê. Na prática, é porque a gente precisa que as frações tenham os mesmos tamanhos. Se não somar elas, não vai fazer sentido, né? Senão tu vai dizer pra uma pessoa que tu comeu um pedaço de pizza, ela vai achar que tu comeu pouco, mas na prática, você comeu metade da pizza, né? O teu não é o mesmo teu colega. Então a gente faz esse mínimo múltiplo comum para que as repartições tenham o mesmo tamanho, beleza? Então Beleza. tá bom. Tudo isso vai estar na gravação depois, né? Se tu querer entender mais detalhes disso, tá lá para você ver. Deixa eu pegar a próxima. Tem alguma das questões que tu me mandou que tu tenha mais interesse de a gente fazer juntos? Olha, de verdade, eu não sei nenhuma. Eu fico confusíssima. Eu nem tento. A matemática, para mim, me deixa triste. Eu também sinto isso às vezes com a matemática, mas beleza. Muito Mas bem. se você sente isso, eu não tenho esperança.
Que são os níveis de dificuldade, né? Eu fui até o pós-doutorado, às vezes eu pego os negócios pra ler lá e, meu Deus, o que é isso, cara? Eu não fui amamentado, não tô entendendo nada que eu tô lendo aqui. E é assim, né? Às vezes eu pego pra estudar também outra língua, não entendo nada. É comum, né? É uma questão de se acostumar também. Faz muito tempo que você não estuda matemática, né? Se eu pegar pra estudar biologia hoje em dia, faz 10 anos que eu não estudei nada de biologia, então não vou saber também. Certo. A empresa iniciou suas atividades em 2019 e tem ao todo 175 funcionários, que foram contratados por meio de um concurso, realizado em 2019 e outro em 2020. Então, 2 anos distintos aí, que a soma dos contratados deu 175. Olha só que importante isso aqui. Isso aqui é o problema que engana todo mundo. Se a razão entre os números de funcionários contratados no primeiro e no segundo concurso é 3,5, a razão, ou seja, se tu pegar a quantidade que foi contratada no primeiro e dividir, isso que é razão, tá? Dividir pela quantidade que foi contratada no segundo, a resposta dessa divisão vai dar 3,5. É isso que ele está dizendo. É uma afirmação meio estranha, né? Não é que nem na outra que a gente conseguia dizer ali o que era cada carinha, né? O que era cada equaçãozinha. Que está falando de uma divisão. Então a diferença entre esses mesmos números é D? Muito bem. Então vamos com calma. Num problema de matemática, a gente sempre tem que focar no que o problema está pedindo. Então ele está pedindo a diferença entre esses mesmos números, a diferença entre a quantidade de funcionários contratados. Beleza? Então vamos dar nome aos bois aqui. Eu vou dizer que A é a quantidade contratada em 2019 e B em 2020. Tá bom? Tudo bem. Ele falou pra gente, né? Vamos focar no que ele está pedindo. Ele quer a diferença desses valores. Então ele quer, por exemplo, A menos B. Beleza, é isso que a gente quer saber. Se a gente encontrar A menos B, tá ótimo. Perceba que a gente não precisa exatamente encontrar quem é A e quem é B. Se eu encontrar A menos B, já está resolvido. Muito bem. Eu sei uma coisa, né? Eu sei que a soma de A com B é 175. Concorda comigo? Certo. Concordo. Perfeito. Então já temos uma informação bem legal. A gente não tem a subtração, mas já tem a soma. Perfeito. Eu vou até selecionar aqui para tu saber de onde veio cada coisa depois, tá? Muito bem. Então essa aqui é a informação vermelhita. Agora vamos para a próxima informação. Se a gente continuar lendo, ele vai falar sobre essa razão ali. Razão é divisão. Então a razão entre os números de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso. Então ele está dizendo que quem foi contratado no primeiro, dividido por quem foi contratado no segundo, essa divisão de valores vai dar 3/2. Então vamos com calma para não errar. Ele falou a quantidade contratada no primeiro, que é A, dividido pela quantidade contratada no segundo, que é B. Essa razão dá 3/2. Muito bem, temos uma outra informaçãozinha aqui. Temos essa, temos a vermelhinha aqui e, novamente, estamos dentro daquilo que eu falei para você lá na primeira questão e os alunos costumam não levar em conta, não dar valor. A gente tem informação suficiente para encontrar o que o problema está pedindo, ok? Por quê? Porque nós temos duas incógnitas, o A e o B, e nós temos duas equações que as envolvem, que é que a soma é 175 e a razão 3/2. Então, estamos dentro do escopo da álgebra linear, que nos diz que para n equações você precisa de n incógnitas. Nós temos as n incógnitas, n equações, temos tudo, ok? Então, uma vez que a gente conclui isso, agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer matemática, tem que resolver esse sistema, tem que isolar uma letra numa equação e jogar na outra, para conseguir encontrar o valorzinho. Até porque, novamente, né, só te lembrando, se a gente tem uma equação com duas incógnitas, com duas letras que a gente não sabe o valor, não tem como saber qual é o valor de cada uma para dar 175, porque você poderia dizer, por exemplo, que A é 100 e B é 75, estaria certo? Não tem nada de errado nisso. Mas você também poderia dizer que o A é 130 e o B é 45, também estaria certo. Então existem infinitas combinações.
Por isso que a gente precisa de duas equações para saber qual é a combinação exata. Porque tem que ser a combinação que faz a soma da 175 e a razão da 3 meios. Só existe uma combinação. E é essa que nós vamos procurar. Então, como a gente já conversou, vamos escrever aqui para você lembrar depois. Toda vez que queremos resolver um sistema, temos que isolar uma letra numa equação e substituir na outra. Então a gente isola a que a gente quiser, né? E também na equação que a gente quiser. E aí, tu que escolhe aí, tanto faz para mim. Tu quer que a gente isole uma letra na primeira ou na segunda? Na primeira, tá parecendo mais fácil. De fato, parece mais fácil. Você quer que eu isole o A ou que eu isole o B? Vamos isolar o A. Vamos isolar o A, vamos deixá-lo sozinho do lado esquerdo do igual. Isso é isolar. Então, nós vamos passar o B para o outro lado. E a gente vai concluir, então, que o A é 175 menos B. Muito bem. Isso ainda não nos diz nada, mas agora pelo menos a gente já tem uma expressão para o A em função de B. Portanto, na outra equação, onde eu também tenho A e B, eu posso substituir o A por essa expressão e a minha equação vai ter só B. Então, se eu tenho uma equação com uma letra só, eu consigo isolar essa letra e encontrar o valor dela. Certo. É essa convicção que você tem que ter, tá? Porque às vezes a conta pode ser difícil e tal, mas você tem que ter a certeza que dá para resolver. Porque senão já era, né? Certo. Você vai começar uma conta cheia de dúvidas, não vai conseguir terminar. Muito bem, Amanda. Agora, se essa conta aparecesse aí na sua frente, você saberia resolver ela? Não. Muito bem. Você provavelmente lembra de multiplicar cruzado da escola, né? Os alunos adoravam fazer isso, multiplicar Lembro. em x. Esse é um jeito de resolver essa conta. Uhum. Então, você vai multiplicar em x aqui, do jeito que eu fiz aqui, só tem que tomar cuidado que o 2 vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima. Uhum. Então, vamos lá. A ordem que tu colocar em relação a igual não faz diferença. Fazer a conta na frente do espelho não muda a resposta dela, né? Então, é isso que a gente faz. Vamos dizer assim, o lado que as coisas estão não importa, é isso que eu quero dizer. Então, tá, ó. Agora, não tem mais fração, não é mesmo? Agora a ideia aqui é isolar o B. Será que você consegue isolar o B agora? Peraí. Esse 3B, eu não tinha que fazer duas vezes B? Não entendi. O 3B veio desse 3 vezes esse B da multiplicação cruzada, né? Ah, entendi. Então eu fiz primeiro esse lado, 3B. Isso. Aí E daí duas o vezes outro, 175 menos B. Aí eu vou fazendo aquele chuveirinho, né? certo. Isso. Então tá, tenta terminar. Eu preciso ir no banheiro, tá? Tô bem apertado. Tá Quando bom. eu voltar, você me diz o que você já encontrou pro valor de B, tá bom? Tá bom. O que tu tem que fazer agora é bem parecido com o que tu já estava fazendo ali e acertando. Então, já volto. Tá.
E aí, senhorita? Chegou na resposta? Não sei se está certo, não. 90. 90? O B igual a 90? Pode ser que seja, porque a gente sabe que A mais B é 75. Se tivesse dado B igual a Exato. 1000, com certeza estaria errado. Mas como deu menos que Só, 175, faz sentido. Isso é uma coisa boa de só tu que aí fazer eu durante o fiz concurso, tá? 175. Diga. Tá. Só que aí eu fiz 175 menos 90, porque é a diferença entre eles. Aí não achei nenhuma alternativa. Mas não é exatamente isso, né? Porque se tu Ah, fazer tá. o. Bem, vamos aos poucos, vamos aos poucos. Vamos ver se é Vamos, 90 primeiro, né? vamos. Então, 3B igual agora faz o chuveirinho, né? Então, 2 multiplica o Uhum, 175. Olha só, vou te ensinar uma técnica de concurso aqui, tá? Fazer daquele jeito, com o númerozinho embaixo, muito infantil, né? A gente aprendeu na escola, daí coloca o maisinho, daí faz a uhum. sominha. Esquece Sim, eu isso, tá? sei Para passar assim. em concurso, você precisa desenvolver uma técnica mais adulta. E a técnica é o Uhum. seguinte: 2 vezes 175, essa conta que você estava fazendo ali. Tu tem que concordar comigo que 2 vezes 75 é a mesma coisa que 2 vezes 100 mais Uhum. 70 mais 5. Né? Isso aqui é Uhum. 175. E agora, Uhum. né, tu vai fazer contas muito mais simples, né? 2 vezes 100, 200. 240. 2 vezes 70, dobro de 70, 140. 2 vezes 5, 10. Pronto. Então, em vez de fazer daquele Uhum. jeito todo tosco lá, a gente faz assim, ó. Então, 200 mais Uhum. 140, 340, mais 10, 350. Uhum. Beleza? Recomendo fortemente que você treine isso aqui pro concurso, tá? Isso aí ajuda Tá. muito, os meus alunos dizem que ajuda bastante, porque ficar perdendo tempo fazendo aquelas continhas lá que ensino fundamental lá não rola. Então vou deixar aqui do Uhum. ladinho para tu lembrar depois. Então nós acabamos de encontrar que dá, que dá 350. Muito bem, então eu vou colocar Ah, então aqui. eu já coloquei errado. Eu coloquei 450 na É, rapidez. tá errado. Agora 2 vezes. Então deve ter sido isso que tu errou, né? 2 vezes menos Sim. B, tá menos 2B. Muito bem. Então agora eu vou encontrar o B para você e você conclui a Uhum. resposta daí. Vou passar o menos 2B para o outro lado, vai ficar 3B mais 2B igual a 350. Então vai ficar 5B igual a 350. Daí eu tenho que pensar o seguinte: vou ficar fazendo continha de ensino médio? Não. Vou lembrar que 35 na tabuada do 5 é 5 vezes 7, né? 5 vezes 7, 35. Lembra Uhum. disso? Tabuada Aham. do 5, né? Então, bem, se Sim. 35 é 5 vezes 7, então significa que 350 dividido por 5 é 70. 5 vezes 7, Sim. 35. O zero aqui, 350. Então, vamos de encontrar que o valor do B é 70. Tá bom? Uhum. Mas o Uhum. que o problema está pedindo não é o valor do B. O problema está pedindo uma coisa que envolve o B, que é A menos B. Então, para Uhum. isso, a gente precisa encontrar o valor do A, certo? Certo. Então, como é que a gente vai encontrar o valor do A? Olha só, essa equação pode nos ajudar, né? Uhum. Então, qual que é o valor do A? Me diz aí. Lembrando que o B é 70, tá? O valor do A é 105, né? Exatamente. 105. Então, se ele é 105, nós acabamos de concluir que o A é 105. Vamos terminar a conta. O A é 105 e o B é 70? 35, né?
Não sei, sou ruim de fazer esse tipo de conta. Mas tu disse que é 35, eu confio. Não. 35, exatamente. Boa. Aí sim, então a diferença dos valores é 35. Ah, o problema foi que eu fui lá no 175 e tirei o B. É, o problema final foi esse. Mas claro que essa conta aqui tem muitos passos, né? Vamos revisar todos, beleza? Aham. Vamos lá. A empresa iniciou a atividade em 2019, contratou 175 funcionários ao total. Então, muito bem. Uma parte foi contratada em 2019, outra em 2020. Ele falou também que a razão entre os números de funcionários é 3,5, ou seja, se eu pegar o que foi contratado no ano e dividir pelo outro, dá 3,5. Ele está pedindo a diferença entre esses valores. Então a gente definiu que A é a quantidade contratada em 2019, B é o pessoal contratado em 2020. Então, com esses dados que a gente acabou de criar, com essas variáveis que a gente criou, a gente quer saber quanto é A menos B. Isso que o problema pede. Beleza, passamos do português para o matematiquês a pergunta. Agora vamos passar as informações que ele nos deu. Ele nos deu que o total foi contratado 175 funcionários. Então, quem foi contratado no primeiro ano mais quem foi contratado no segundo é 175. Também falou que a diferença do primeiro ano para o segundo ano é 3,5. A razão, desculpa. A razão é 3,5. Então, dividindo os valores, daria 3,5. Muito bem, então, como nós temos duas incógnitas, A e B, e nós temos duas equações, nós temos informação suficiente para encontrar o valor das duas. Isso é importante porque a gente quer saber a subtração das duas. Muito bem. Então, como é que a gente faz? Agora virou resolução de sistema. Uma forma de resolver sistema é isolar a incógnita numa equação e substituir na outra. Isolamos o A na primeira, A igual a esse valor em função de B, substitui pelo A na outra. Então, a outra ficou dessa forma. Como tem frações dos dois lados, a gente pode multiplicar cruzado. Então, o que está aqui multiplica esse, o que está aqui multiplica esse, ficou desse jeito, não importa a ordem, faz na ordem que tu quiser. Agora, fazendo chuveirinho, isolando o B, a gente chegou que o B é 70. Não queremos o B, nós queremos a diferença de A com B. Então, a gente precisa do A. Usando o B, nós podemos encontrar o A por meio dessa equação aqui, por exemplo. Dava para jogar nessa aqui? Dava, encontrava o A também. Nessa aqui, também encontrava o A. Mas eu joguei nessa porque já era direto, né? Só colocar o B ali e pronto. Certo. Então, encontrei que o A era... Tu encontrou, né? Que o A era 105. Encontrado isso, a gente faz a subtração do A com B, que era o que o problema pedia, achamos 35. Beleza? Beleza. Beleza, então uma conta aí interessante, né? Recomendo, né, muito fortemente, moça, que você refaça essas duas questões que a gente fez hoje, tá? Tenta fazer sem olhar. Se tu não entendeu, daí olha, dá uma olhadinha, mas tenta interpretar sozinha, né? À luz dessas estratégias que eu faço, que é dar nome aos bois, né? E ir lendo as frases e escrevendo elas matematicamente. Isso aí é fatal, tá? Tu vai resolver qualquer coisa desse jeito. Certo? Tá. Sempre focada no que o problema tá pedindo, tá? Entendi. Isso, porque se tu ficar encontrando coisas aleatórias, dá pra encontrar muita coisa aí, né? Mas tu tem que focar no que o problema tá pedindo. Então, com isso tu vai ter um norte, né? Sempre um norte. Norte é tu encontrar o que o problema tá pedindo, que aqui era a diferença. Foi a primeira coisa que eu coloquei, ó. Pra gente ter um norte na nossa conta. Beleza? Certo. Tá ótimo, show de bola. Tenho certeza que se tu fizer essas contas hoje, sozinha, na próxima aula, você já vai estar 1000% melhor, tá? Porque eu vi que você sabe a matemática básica, o que falta um pouco é a interpretação e umas técnicas algébricas fundamentais, assim, também. Daí tu resolve qualquer sistema resolvendo esses dois problemas, tá? Tô desanimada. Não, que é isso, meu. Você tá bem. Só tem que estudar, né? Tem que estudar bastante todo dia. Se quer passar mesmo, né? Pode ter certeza que vai ter um monte de colega lá que principalmente gente nova, né? Acabou de sair do ensino médio, da faculdade, vai saber fazer essas contas. Então, se tu querer, tu consegue também. Não, eu acho bem difícil. Eu convivo, eu tenho o grupo de estudo, a maioria, a dificuldade do dentista é a matemática. Então, assim, claro, tem é que essa matemática aqui é da 8ª série, né? Então, tipo, não é pra ser difícil. Não sei os teus colegas aí, mas tipo, esse negócio de sistema de equação, eu, por exemplo, dou aula para os meus aluninhos do 8º ano. Né? Então, é uma coisa que não é nem ensino médio ainda. Isso que é preocupante, entendeu? Pra mim, não. Mas por isso que é meio urgente, assim, tu resolver alguns probleminhas matemáticos aí, tá? Mas é isso aí, ó. Eu tenho os meus horários aí, sempre que tu quiser, só me chamar aí. Eu recomendaria para uma outra aula que tu me trouxesse questões que tu tentou fazer e não conseguiu. Todas as questões da tua lista, pelo que eu tava lendo, todas elas são a mesma lógica dessas que a gente resolveu, tá?
Então, se tu ler essas questões e tentar aplicar nas outras, tu vai conseguir começar, pelo menos. Tá, Beleza? tá bom, eu vou dar uma olhada aqui. Perfeito. Então eu vou te mandar tudo que a gente fez aqui e qualquer coisa é só me chamar, beleza? Tá bom, então, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Ótimo dia. Tchau, pra você também.